Alô, bom dia! Tudo bem? Eu sou César Marques, do Jornalista na Kombi, e a gente está aqui hoje na estação do metrô de Pirajá. Isso! E a gente vai fazer a primeira viagem teste do novo tramo, o tramo 3 da linha do metrô que liga a estação Pirajá até a nova estação rodoviária. É uma viagem teste onde a CCR, que é administradora aqui do metrô, que é administradora da concessionária, vai levar a gente para conhecer o novo tramo do metrô de Salvador. São 5 quilômetros de metrô e Salvador vai se estabilizando, vai se destacando como uma das maiores e melhores linhas metroviárias do Brasil. Então vem com a gente, porque o dia só está começando, e se você chegou aqui agora, por favor, se inscreve, curte, compartilhe o nosso vídeo, porque esse vídeo é muito bacana, é um vídeo informativo e que mostra para você como essa cidade está crescendo e como essas novas linhas do metrô vão auxiliar essa galera que está chegando agora aí para trabalhar. Então, ó, não esqueça, vem com a gente, porque o dia só está começando. É isso aí. Secretário, bom dia. Queria que o senhor me explicasse o que é que vai acontecer hoje aqui no metrô, na estação de Pirajá. Serão iniciados os testes do chamado tramo 3 da linha 1 do metrô. O metrô hoje opera até a estação Pirajá, né, o ponto mais ao norte da capital que ele opera. E agora nós estamos em fase final de implantação de mais 5 quilômetros. Vamos contar com duas novas estações, uma estação Campinas e outra a estação Águas Claras, perfazendo aí mais duas estações com 2 terminais de integração de ônibus também, com bicicletários. E esses testes com o trem são necessários para que se possa ir fazendo a calibragem, o comissionamento, todos os testes com sistema elétrico, sistemas complexos de sinalização, de segurança operacional, para que, à medida que a gente vá concluindo aí essas obras, eles estejam mais rapidamente aptas a ser aberto para uso da população, com toda a qualidade, conforto, segurança que a gente já conhece do metrô, né? E é isso que a gente espera que aconteça daqui a alguns dias. Qual é a previsão para que esse tramo seja entregue à população? A previsão de conclusão dessa fase, com as obras e com as instalações e os testes, é até o mês de dezembro, final do ano, e logo em seguida as obras serão entregues à concessionária CCR para iniciar os trabalhos de operação, seja assistida e posteriormente comercial. Bom dia, bom dia. Bom dia. A primeira viagem do tramo 3 da estação do metrô que liga Campinas de Pirajá até Águas Claras contou com a supervisão direta do governador do estado da Bahia, Rui Costa. O tramo 3 do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas é uma importante conexão do sistema integrado de transporte metropolitano e compreende a extensão da linha 1 do sistema metroviário Salvador-Lauro de Freitas, partindo da estação Pirajá no sentido norte. O tramo 3 será implantado às margens da rodovia BR-324, que é a principal conexão de Salvador aos grandes centros econômicos do país, além de interceptar importante parque industrial e logístico.
Com 5 km de extensão, terá 2 estações metroviárias, a primeira em Campinas de Pirajá e a segunda em Águas Claras, Cajazeiras, além de 2 terminais de integração de ônibus municipal e metropolitano, e serão conjugados à nova estação rodoviária de Salvador, formando assim um grande complexo intermodal que deverá atender às demandas de transporte urbano dessas regiões e beneficiar a população que chega ou sai da capital. Com uma expressiva melhoria da mobilidade para a população de Salvador e da região metropolitana, o empreendimento amplia o atendimento para diversas regiões de grandes densidades populacionais e promove essencial integração entre os diversos modais de transporte da cidade e de seu entorno, alcançando, assim, a parcela significativa da população. Serão 40 mil acessos diários, 80 mil passageiros entre embarque e desembarque, 5 quilômetros de metrô, 3,4 quilômetros de obra em elevado e 1,3 quilômetros de obra em solo, 2 estações, Campinas e Águas Claras, 2 terminais de ônibus, Campinas e Águas Claras, e 2 passarelas, também em Campinas e Águas Claras. A implantação do complexo nessa região de Águas Claras criará um novo portal da cidade de Salvador, sendo um grande vetor de desenvolvimento e mobilidade urbana para a região. A estação de metrô Águas Claras está estrategicamente localizada entre a edificação da nova rodoviária e o terminal intermodal de ônibus metropolitano, unindo-se ao futuro corredor do BRT na Avenida 29 de Março, além de estar próximo da área de confluência entre as rodovias BR-324 e a BA-528. Com a finalização da obra, a cidade contará também com um total de 38 quilômetros de metrô e 22 estações, com a capacidade para transportar mais de 800 mil passageiros por dia. O investimento total, considerando obras civis, desapropriações e todos os equipamentos e sistemas, é da ordem de 635 milhões e faz parte do Programa de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana de Salvador, que contempla a expansão das linhas de transporte sobre os trilhos. A gente não pode deixar de destacar que nos últimos anos, eventos imprevistos como a pandemia e a guerra impactaram diretamente o avanço de obras no setor metroviário. A pandemia de Covid-19 afetou a oferta de serviços em todo o setor de infraestrutura, assim como exigiu medidas de restrições sanitárias aos profissionais das obras. A guerra na Ucrânia causou instabilidade econômica e desequilíbrio na cadeia de suprimentos, assim como impactou a oferta de commodities para a construção civil, como o cobre, o aço, o cimento e outros insumos. Nesse cenário, o início dos testes operacionais do Tramo 3 surge como o grande destaque nacional de 2022 no setor metroviário, com os mais atualizados padrões de referência nas estações: via dupla com lastro em LVT, laje de concreto com baixa vibração, tração elétrica e sistema de sinalização e controle. É bom destacar mais alguns desafios, como a segurança do trabalho, e as empresas envolvidas na implantação do metrô do Tramo 3 contam com um robusto sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho que tem como objetivo acidente zero nas obras. Rígidos padrões de controle garantem o cumprimento das regras, visando evitar acidentes, aliando ainda a tecnologia e inovação a um ambiente de trabalho cada vez mais seguro. Outra preocupação é com o meio ambiente e, mantendo o compromisso com o desenvolvimento sustentável, o projeto cumpriu rigorosamente todas as premissas de preservação ambiental e obteve todos os licenciamentos necessários para a implantação do empreendimento, assim como implementou ações para uso racional dos recursos naturais, controlando adequadamente a geração de resíduos, efluentes e emissões atmosféricas, além de ter promovido iniciativas para a economia de água e de energia. O resultado disso está na qualidade, porque um rigoroso controle de qualidade das obras, que acompanha desde a cadeia de fornecedores à execução dos serviços, garante a entrega de um empreendimento de excelência com foco na satisfação do cliente e do usuário, que poderá usufruir de um equipamento com durabilidade e eficiência garantidas. Mais uma vez, é importante ressaltar que o Tramo 3 é um novo vetor de desenvolvimento socioeconômico para toda a região metropolitana de Salvador. Além de promover uma mobilidade mais sustentável e inclusiva,
Melhorando a qualidade de vida e o bem-estar da população por meio de um transporte rápido e seguro, o Tramo 3 permite a integração entre as diferentes regiões da cidade, alcançando áreas com alta densidade populacional, facilitando o acesso a inúmeros serviços para a população de regiões menos favorecidas, como comércio, saúde e educação. Além disso, a extensão da linha 1 do sistema metroviário Salvador-Lauro de Freitas tem a capacidade de atrair investimentos e desenvolvimento para as regiões atendidas, estimulando assim a indústria, o comércio, a educação, a economia e a geração de empregos em toda a região, além de aumentar a competitividade local. Vale ressaltar que um trecho do empreendimento foi realizado em uma área de um antigo aterro de resíduo da construção civil, que foi revitalizado e transformada em um polo fundamental de desenvolvimento da região. O Tramo 3 é uma obra conectada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com responsabilidade socioambiental e que promove importante impacto positivo para a sociedade, para a economia, para o meio ambiente e com benefícios diretos à população que vive e trabalha em toda a região metropolitana de Salvador. Aqui, chefe. Aqui, ó. Agora, amigo. Aproveite. É gente boa demais. Pronto. Obrigado. Meu governador. Aí, faz o L. Tá duro, governador. E aí, Rui? Olha bem, vamos aqui à esquerda, que você passa só da Sejam todos cumprimentados para ganhar tempo de vocês, da imprensa, aos trabalhadores, diretores, gerentes das empresas aqui envolvidas. Nós temos aqui nesta área 3 grupos trabalhando: o grupo que está executando a obra do metrô, o grupo que está executando a obra da nova rodoviária e o terceiro grupo que vai fazer o sistema viário. Nós estamos falando aqui de um investimento só nesse complexo aqui de algo em torno de 600, vou falar números em ordem de grandeza, 650 milhões com todos os investimentos do metrô, mais 120 milhões da rodoviária, mais 96, mais 100 milhões do complexo viário, e Campinas ficou por quanto? Mais 40. Então nós estamos falando aqui de 160 mais 720, mais 100, 820, 850 milhões de reais, todo esse complexo, que, portanto, isso aqui é a entrada de Salvador. A primeira coisa que eu queria falar é isso. E aqui, no lugar que tem esse complexo, é uma mistura de aterro com lixão, que foi permitido pelo município isso aqui ser transformado num aterro e lixão. E nós, no lugar disso, nós estamos montando todo esse complexo logístico, e eu diria um complexo de geração de empregos. Mas eu queria remontar
como o Copelo fez para contextualizar, não foi só assumir e concluir aquele contrato inicial do metrô. O que nós fizemos foi muito maior do que isso. Foi abrir um mapa de Salvador, impresso numa mesa gigante, se debruçar sobre esse mapa e planejar uma nova Salvador. Uma nova Salvador do ponto de vista do seu sistema viário, do seu sistema de mobilidade. Portanto, isso aqui não foi um somatório de obras isoladas, pensadas isoladamente. Isso aqui foi um planejamento conjunto quando então o governador Jacques Wagner e o então secretário da Casa Civil, Rui Costa, e toda a equipe da CEDU, da CEINFRA, da CONDEC. Nós aqui, falando especificamente desta obra, nós juntamos aqui toda a integração logística da cidade. Então, quem chegar do interior de outro estado, de ônibus, não entrará mais em Salvador. Portanto, não interferirá mais no trânsito da cidade. Além de que quem chega, muitas vezes, pega 5 horas de viagem e mais uma ou 1h30 de engarrafamento para entrar na cidade. Não só sofrendo o engarrafamento, mas fazendo os outros sofrerem. E, portanto, todos os ônibus, todos, inclusive da região metropolitana, todos, o ponto final será aqui. Ninguém mais entrará na cidade e, com isso, as pessoas vão entrar no metrô e escolher para que canto da cidade quer ir, e depois pagando a passagem integrada se o destino final não for um destino atendido pelo metrô. Aqui, portanto, a nova rodoviária, vocês podem ver, essa aqui que está em obras, e as chuvas associadas à qualidade do material que aqui existia, que teve que ser, em boa parte, retirado. Como eu disse, era uma mistura de aterro e lixão, então teve que segregar esse material. Mas nós teremos em breve uma nova rodoviária, e pela foto, ali tem a foto, aquela imagem ali é a imagem de como ficará a rodoviária. E aqui ao lado o terminal de passageiros de ônibus, onde pretende ser uma espécie de Pirajá 2. Eu diria que diminuirá bastante aquele fluxo e aquela pressão existente hoje em Pirajá, que é superlotada. Isso aqui é maior, mais estruturada, e retirará de Pirajá uma boa parte daquela demanda de ônibus e de passageiros, porque para ali, para aquele terminal, vão muitos ônibus desta região e deixarão de ir, e com certeza escolherão aqui por ser muito mais próximo, mais rápido. E o passageiro vai querer, evidente, em vez de ficar rodando não sei quanto tempo para chegar na estação Pirajá, vai preferir em poucos minutos estar aqui. Nós vamos dar acesso a essa comunidade de Cajazeiras aqui ao lado por uma passarela, então um público grande aqui poderá acessar a pé, andando. Aqui ao terminal de passageiros, é o metrô, e mais na frente, ali em Campinas, junto com a estação do metrô, eu não sei se vocês observaram, naquela área que a gente foi olhar, que tem as máquinas trabalhando, ali inicialmente só estava previsto um terminal de acesso para parada de ônibus, e nós ampliamos o projeto para ser um terminal rodoviário mais robusto, onde nós vamos requalificar uma rua de acesso que hoje é muito estreita, ocupada lateralmente, os passeios. Hoje a população anda no meio da rua, literalmente, porque dos dois lados o passeio foi todo montado com barracas e barracos, e hoje a acessibilidade é péssima, baixíssima iluminação. Então nós vamos requalificar aquele sistema viário inteiro para acessar a rua principal de Campinas, dando acesso ao metrô. E quem olhar o Google vai ver aquela imagem muito adensada ali de Marechal Rondon em Campinas. Então, portanto, a gente em poucos minutos viabiliza que aquela comunidade a pé, ou de moto, mototáxi, ou de Uber, ou de transporte alternativo, possa chegar, ou de carona, do jeito que for, chegar naquela estação. Então a via com a iluminação
bastante reforçada, passeio, acessibilidade para ônibus, e com isso a gente quer colocar dentro do metrô todo aquele bolsão que é gigantesco, populacional, muito adensado ali, pela região de Campinas e Marechal Rondon. E aqui o sistema viário hoje um gargalo de entrada da cidade. Aqui, para quem vai para Cajazeiras, constantemente pega um engarrafamento grande. Se o ônibus quebra, se tem qualquer dificuldade nesses acessos, é um Deus nos acuda. Então, aqui nós estamos aplicando 100 milhões de reais. Ali o mapa mostrou todo o sistema viário das alças em cima do viaduto de Águas Claras, que será duplicado a pista embaixo, com alças nas 4 lados, e, portanto, e todo um sistema viário para dar acesso à rodoviária, contornando essas obras que vocês estão vendo, inclusive onde estão aqueles containers, uma via, nós vamos entrar um pouco naquela área dos containers, uma via de carro e de ônibus contornando todo esse bloco de investimentos. Então, com isso, a gente, de fato, muda a cara não só de Salvador, mas da entrada de Salvador. Quem chegar aqui já vai, na entrada, já vai perceber uma mudança completa do padrão viário, do padrão urbanístico e do padrão logístico. Isso, portanto, coloca a capital e coloca o nosso estado como descopelo. Eu pedi para ele falar porque a gente vai chegando no final do mandato e, além de ficar mais emotivo, a gente começa a olhar para trás, ver o que era, o que a gente fez. Então faz bem para a alma, faz bem para o ego ouvir palavras que acalentem o que a gente conseguiu fazer com muito trabalho. Isso aqui é fruto, não de um trabalho solitário, mas de um trabalho de equipe, de um grupo, e que muitas vezes demandou 18 horas por dia, um esforço dos secretários que me agradecem sempre quando fica até 10, 11 horas da noite trabalhando, ou quando eu chamo às 7 da manhã para tomar café da manhã e discutir as pendências dos projetos. Sem se falar nas mensagens das 5 da manhã, e eu normalmente meço a eficiência do secretário, o tempo que ele leva depois das 5 para ele me responder. Tem uns mais eficientes que às 5h15 já responderam, outros só às 7 horas eu vejo a mensagem de volta. Mas eu quero desde já agradecer toda a equipe da Casa Civil, da CEDUR, da CEINFRA, da CONDE, da CTB, pelo esforço. Com certeza isso entra não apenas no currículo profissional de cada um, mas entra na emoção, na vida e na autoestima e no orgulho de ter participado desse projeto. Quero agradecer a todos os trabalhadores que aqui estão envolvidos. Acho que todos se sentem orgulhosos. Eu me sinto muito orgulhoso. Ao olhar, eu digo sempre que a melhor forma de você avaliar é comparar o antes e o depois, e comparar com o que os outros estão fazendo. Uma corrida de 100 metros, para você saber se você correu rápido ou lento, não basta olhar só o seu tempo. Você tem que olhar como os outros correram. Se você chegou na frente, você correu mais do que os outros. E, portanto, mostra o seu esforço, a sua dedicação e o resultado do seu trabalho. Então, acho que a comparação serve para isso também. E aqui, graças a Deus, vamos, eu diria, não encerrando, mas dando um passo expressivo para completar aquilo que foi projetado em 2012. Do metrô faltam, eu diria, nós vamos deixar pronto, tem contratualmente assinado uma nova estação, que é de Lauro de Freitas. Essa, no contrato, a empresa CCR só se obriga a executar quando alcançar 6.000 passageiros hora pico. Antes da pandemia nós chegamos próximo a 4.000, vamos arredondar, faltavam apenas 2.000, mas pandemia e pós-pandemia houve uma queda dessa demanda. Não sei hoje quanto está, 3 e pouco, já chegou a 3? Então, em torno de 3. No mundo inteiro houve uma queda da demanda do transporte público.
pós-pandemia. A pandemia, eu diria, rearrumou o modus do trabalho. Então, muito trabalho que era virtual continuou sendo. Então, houve a mudança de deslocamento das pessoas, foi alterada também. A entrada do chamado Uber modifica também, do transporte solidário. Então, isso mudou um pouco, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, isso mudou o padrão de locomoção das pessoas. Mas, portanto, a de Lauro de Freitas está no contrato assinado. E a outra ponta que nós vamos deixar os estudos prontos é da extensão até a Barra, com 2 estações no Campo Grande e na Barra. Considero que, pelos estudos apontados, a mais urgente e necessária é pelo menos a estação do Campo Grande. Por quê? Porque nós temos ali um complexo habitacional de alto padrão e um complexo de serviços de educação, de escolas, de universidades, e que demandam muita gente que mora nessa região ou na periferia da cidade e que trabalha como empregada doméstica, como porteiro, como jardineiro, trabalha naquelas universidades, naqueles serviços que tem. E hoje essas pessoas saltam no Lapa para ainda pegar um outro transporte para chegar na Vitória, no Canela, no Garcia, no Politeama, ou vão a pé. E que, é evidente, isso gera uma impedância para as pessoas utilizarem o metrô. Então, reputo que é mais urgente a do Campo Grande, e com isso eu estimo que a gente aumentaria substantivamente a demanda do metrô, além de trazer mais conforto para a população. Nós vamos deixar isso pronto, como também vamos deixar encaminhado esse monotrilho VLT da Orla até Paripe, para que a gente possa, nesses 18 quilômetros, botar um transporte moderno. Nós entendemos que, e a nossa opção, a opção do governo do Estado é sempre por um projeto moderno. BRT é um projeto onde existe no mundo, está sendo retirado e substituído. E, portanto, a nossa opção, até por custo, se a gente for comparar o custo do BRT de Salvador, que deve estar da ordem de 700 milhões de reais, eu estimo, 800, com esse investimento, então lá é metro quadrado de BRT mais caro do que o metro quadrado de metrô que nós estamos construindo. Então, só pela comparação de custo, é algo inaceitável você comparar como é que um custo de quilômetros de BRT consegue ser mais caro do que o quilômetro de metrô. Além do que, é um BRT com muitos elevados, e que isso, no mundo inteiro, os elevados estão sendo retirados e devolvendo a planície às cidades e a estética da cidade. Então, a nossa opção sempre e continuará sendo o veículo mais moderno, e por isso o nosso contrato com o VLT do subúrbio, e queremos deixar encaminhado os estudos, a modelagem. Não vamos contratar até dezembro, porque eu entendo que há meses do final do contrato do governo não cabe a gente deixar um contrato dessa envergadura assinado, mas vamos deixar tudo pronto para que o próximo governador possa fazê-lo ou no PPP ou em parceria com o governo federal, dado o montante de volume de recursos necessário. Nós estamos estimando da ordem de 1,5 bilhão mais ou menos necessário para esse investimento, considerando, depende da modelagem que fizer. Se for apenas o VLT, isso reduz para a ordem de 800 milhões. Se fizer um sistema viário, isso vai para pelo menos 1,5 bilhão de investimento. E eu, para finalizar, quero falar do efeito positivo que é no emprego, na renda e na qualificação de mão de obras. Ali acabei de tirar uma foto com jovens, me parece que engenheiras. Então, todas essas obras aqui ajudaram a formar profissionais, técnicos, que misturamos técnicos, jovens, recém-formados ou com alguma experiência, baianos, com
engenheiros técnicos sênior de São Paulo, de outras regiões. Isso tudo agrega valor, agrega conhecimento e faz com que a qualificação da nossa engenharia, da nossa técnica, dos nossos operários da construção civil suba alguns degraus e os capacite para não só fazer e realizar obras na Bahia, mas também sejam chamados para fazer obras em outros estados. Então é um efeito secundário, mas eu diria também fundamental desse volume gigantesco de obras que nós estamos executando aqui. E isso tudo se complementará com a estrutura de ônibus elétrico, que por enquanto nós fizemos uma opção de fazer inicialmente um projeto piloto de 20 ônibus. Me parece a informação que eu tenho que a demanda do subúrbio está bastante forte. E hoje, com 20 ônibus, é a maior frota do Brasil de ônibus elétricos. Cajazeiras vai ter. Essa linha que está rodando provisoriamente lá, os ônibus contratados é para rodar nesse 29 de março na Cajazeiras. E, portanto, o projeto piloto visa dominar a logística, a técnica e a operação do que é ônibus elétrico. E eu tinha dito isso antes, vou repetir aqui, que hoje tem mais imprensa do que o dia que eu disse. O que nós estamos fazendo com esses ônibus elétricos é trazendo o sistema de ônibus da metropolitana para o padrão do metrô. Porque hoje o mesmo passageiro sente um desnível gigantesco quando entra no ônibus, no padrão que existe, quando vai para o metrô. E o que nós estamos trazendo é para um padrão de qualidade equivalente com ônibus elétrico, com Wi-Fi, com ar-condicionado, sem ruído, sem emissão de poluentes no ar, com repercussões na saúde. Mas isso, o nosso planejamento é que o próximo governador estenda isso e substitua toda a frota metropolitana inicialmente pelos ônibus elétricos. E quem sabe no futuro breve, com uma nova visão de gestão do transporte municipal, a gente possa integrar esses temas. Algumas regiões metropolitanas, como a de Recife, a gestão por outras regiões de transporte público já está integrada. Aqui, por problemas políticos, ainda não, mas espero que no futuro próximo os gestores melhorem sua visão e modernizem sua visão e a gente possa fazer uma visão integrada, porque não tem como separar Simões Filho, Ilha de São João, Lauro de Freitas do transporte de Salvador. Não há como mais você segregar isso e dizer que são dois sistemas diferentes. E esse modelo que a gente colocou por ônibus elétrico é um modelo que muda conceito do que é o serviço de transporte. Eu tenho dito aos chamados empresários de ônibus, desde 2012 que eu me reúno com eles e digo a eles: mudem a cabeça, vocês não são empresários de ônibus, vocês são empresários de transporte público, de mobilidade urbana. É um conceito mais amplo, mais moderno, em que vocês têm que melhorar essa visão. E o mundo está caminhando, os países que avançaram mais, em todo lugar que tem metrô precisa de ônibus. Não tem nenhum lugar do mundo que o metrô funcione sozinho, nenhum lugar. Por maior que sejam as linhas, ela não tem a capilaridade suficiente para fazer a última milha, chamada assim. Então, a última milha sempre será feita ou por um ônibus ou por um veículo menor para acessibilidade do passageiro. Então, não há competição. Não se trata de aniquilar um outro sistema, e sim de modernizar um outro sistema. E nós, no mundo inteiro, como tem aonde você tem tarifa e a tarifa não é 100% subsidiada pelo público, você degrada o sistema para compensar eventualmente desequilíbrios operacionais do sistema. É o que acontece em Salvador. Os ônibus são de baixa qualidade, baixa renovação, e ao longo dos anos não se ateve à operacionalização técnica e cedeu muitas vezes a apelos políticos
específicos, e o sistema todo ficou ineficiente e caro. E os empresários, como qualquer outro empresário, não estou aqui culpando ninguém, mas a lógica empresarial não é de trazer prejuízo para a sua empresa. Ninguém quer prejuízo. Uma padaria que seja, uma farmácia ou um boteco, o dono do boteco não quer ter prejuízo todo mês. Ele vai dar um jeito de ter lucro, não tem jeito. E, portanto, o sistema de ônibus compensa seus custos, sua ineficiência, com o rebaixamento da qualidade do serviço para a população. Então, a forma de resolver isso é o Estado, o poder público, Estado, município, trazer para si o principal investimento, que é do equipamento, como nós estamos fazendo aqui no metrô. Quem remunera o investimento é o poder público. Portanto, aqui em qualquer lugar do mundo, metrô, VLT e transporte de massa, tem subsídio público, porque senão não tem qualidade, já que você tem que manter uma tarifa acessível à maioria da população. Isso em qualquer lugar do mundo, mesmo onde a população tem uma renda muito maior do que a nossa. As tarifas são sempre mantidas em um patamar muito baixo. E com esse investimento do Estado nos ônibus, a gente contrata o que eles, empresários, têm de mais valor, que é o seu conhecimento sobre a operação e sobre a gestão do serviço. E a gente remunera conforme o desempenho dessa gestão. E eles não precisam, portanto, na qualidade dos equipamentos, rebaixar o serviço para a população, e a população tem um outro padrão de serviço. Esse é o modelo, o conceito que nós implementamos. Eu espero que seja ampliado essa escala depois do período do teste. Então, quero agradecer a todos que trabalham, continuarão trabalhando nos próximos dias nessa obra. Nós, em breve, teremos a operação, vamos dizer assim, comercial do metrô, e é um desejo da grande Cajazeiras, eu diria, ter isso aqui com a 29 de março. Nós temos uma outra via, aquele que nós vamos licitar, se já... Cajazeiras 29, saindo ali do SAC, entre SAC e Shopping. Nós estamos licitando, já foi licitado, aí para a turma de Cajazeiras, tem gente aí, um novo acesso de Cajazeiras para 29 de março, que é ali próximo... Próximo ali ao SAC, ao shopping, descendo um sistema viário para integrar com a 29 de março. Então, o serviço complementar que tem é fazer todos esses acessos. Esse nós licitamos, estamos iniciando agora essa obra, que é um acesso para as Cajazeiras. Portanto, o que se tornou, pelo adensamento, um sistema de mobilidade difícil, lento, irritante, eu diria, para a população de Cajazeiras, com a 29 de março e com as vias, passa a ser algo muito rápido. Basta descer em uma das vias e você tem rapidamente acesso à paralela BR e ao metrô para acessibilidade. Então, gente, quero agradecer, e até o final do ano a gente vai entregando. E o nosso, eu diria, a maior alegria é porque, ao estilo do atual governador, ele discutiu cada projeto desse, cada detalhe desse projeto, cada rua, cada via, cada opção. A turma vai dizer que me deu uma camisa, eu disse para entregar a camisa quando as câmeras estivessem ligadas, para eles terem esse flash. Agradecendo aqui, muito obrigado, professor. Fala aqui no microfone. Eu estou no período que eu quero receber elogio, autoestima, e açaí com ego lá em cima. Bom dia para todas e todos. Somos aqui, está eu e o Delmário, liderança de Cajazeiras. Eu sou presidente também da FABES, Federação das Associações de Bairro de Salvador. Estamos trazendo essa camisa, a camisa da ONG Caja Verde. O senhor está falando aqui sobre um transporte com mais qualidade de vida, e é isso que nós queremos, um transporte verde para Salvador, um transporte que tenha qualidade de vida, governador. Isso você está trazendo para nós que moramos em Cajazeiras. Tem aqui escrito Cajacite. Cajazeiras é uma cidade, nós amamos Cajazeiras e queremos o bem. E o senhor conseguiu fazer isso. Muito obrigado.
rápido aqui. Apenas dizer obrigado, Rui. Não é à toa que o senhor é considerado o melhor governador do Brasil. Muito obrigado em nome de 500 mil famílias que moram em Cajazeiras. Então, gente, vou abrir aqui para pergunta da imprensa, mais uma vez agradecendo aos engenheiros, gerentes, técnicos, trabalhadores. Vamos lá. É isso aí, galera. Vocês acompanharam com a gente aqui a primeira viagem, teste do metrô, do novo tramo 3 do metrô aqui em Cajazeiras. Porque a gente agora já está na estação de Cajazeiras, aqui em Águas Claras, onde vai ser o novo terminal rodoviário. Vou mostrar ali atrás, ó. A gente... Ali dá para ver o novo terminal rodoviário e aqui a nova estação do metrô de Águas Claras, onde o tramo 3 do metrô termina e existe um projeto para que ele vá até o subúrbio ferroviário, mas isso aí é outra história, vai depender agora do dia 2 de outubro. Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Eu sou César Marques, sou o jornalista na Kombi. Vou repetir para você. Sou César Marques, sou jornalista na Kombi e você está aqui no meu canal. Se você chegou até aqui o final desse vídeo, por favor, se inscreva, curta e compartilhe. E outra coisa, você quer ajudar a nossa expedição Califórnia, a nossa viagem que a gente vai fazer do Ushuaia até Califórnia, você pode colaborar pedindo um adesivo. E aí faz um Pix a partir de R$5, a gente coloca o adesivo no correio e envia para você. Essa é a forma que você tem de contribuir com o nosso projeto. Você gostou desse vídeo? Deixa um like, deixa um comentário e compartilha com seus amigos. Valeu, até a próxima. Fui!